Olá, tudo bom com vocês? Nessa aula nós vamos ver a diferença entre memória RAM e memória flash, as suas principais características e como a gente faz o endereçamento desses sistemas de memória. Vamos lá para a nossa aula! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vamos para mais uma aula de sistemas microprocessados. Espero que o estudo de vocês esteja em dia. Lembra que a nossa prova é na próxima aula e hoje é o nosso último assunto para a nossa prova. Vamos começar falando aí de memória e endereçamento, falando memória RAM, memória flash, memória EEPROM, olhando um pouco mais de detalhe dessas tecnologias e depois entender como é que o nosso programa efetivamente acessa essas memórias na prática, né? Como é que a gente faz isso acontecer quando nós vamos utilizar um sistema que tenha essas memórias. Vamos falar então da nossa memória RAM. A memória RAM, ela é muito conhecida, ela é muito utilizada, tá? Quer dizer memória de acesso aleatório e é uma memória considerada muito rápida, mas ela tem uma limitação que ela perde o conteúdo quando o sistema é desligado. É isso mesmo. Quando você tem o seu sistema funcionando, a sua memória RAM tem os dados aí do seu programa. Mas quando você desliga, a memória apaga. E na hora que o sistema volta, a RAM está zerada. E como é que a CPU, então, começa a executar um programa? Bom, ele tem uma memória que vai ter que estar programada e não pode perder os dados, como uma memória flash, um cartão de memória, um disco. Quando eu faço o boot do meu sistema, ele tem que carregar o programa dessa memória e ir preenchendo a RAM com as informações necessárias sempre que for preciso para rodar o seu programa. Então ele começa carregando informações dos seus periféricos, carrega informações de variáveis, faz a inicialização e começa a rodar o seu programa. Então a memória RAM, ela tem que ser inicializada toda vez que eu ligo o meu sistema. E eu tenho dois tipos de memória RAM. Nós comentamos isso rapidamente em aulas anteriores, mas agora eu gostaria de detalhar isso aqui para vocês, porque existe uma grande diferença entre os dois tipos de RAM que são usadas. A primeira é a memória RAM estática. A memória RAM estática é a memória que a gente pensa do nosso uso comum, do nosso conhecimento aí do dia a dia. Eu coloco um endereço e eu coloco um dado, dou um comando de escrita e o dado é gravado. Quando eu coloco um endereço e faço a leitura, o dado volta para eu poder ler. E acabou, né? É simples assim. Essa memória simples que a gente está pensando é a memória RAM estática. O dado ele vai ficar armazenado enquanto o sistema estiver ligado. Se eu não desligo, eu estou em paz, o dado fica lá parado, eu não preciso fazer nada, eu não tenho que renovar dado, eu não tenho que fazer nenhum procedimento especial. Basta gravar e basta ler. Eu tenho também a memória dinâmica e ela tem uma característica muito peculiar. O dado tem que ser renovado. É isso mesmo. Com o sistema ligado, se você não fizer a renovação do dado, ele vai ser perdido, ele enfraquece e zera. Então a memória dinâmica, ela sempre precisa ter a renovação dos seus dados, porque ela é muito rápida. Para construir uma memória tão rápida desse jeito, eles tiveram que fazer uma célula especial e essa célula dinâmica não consegue manter o dado por muito tempo, então ele tem que ser renovado. Então a RAM estática, ela é rápida, ela é simples de usar, ela ocupa pouco espaço e ela custa menos.
E você não tem que ter trabalho com refresh. Ou seja, a RAM estática é um sucesso. Mas quando eu tenho um sistema extremamente rápido, esses sistemas de computador, essa CPU moderna com muitos núcleos, quad-core, octa-core, aí a RAM estática não aguenta. Precisa ter mais velocidade. E se eu falei que a RAM estática é rápida, a RAM dinâmica ela é extremamente rápida. Só que ela é mais difícil de usar, porque ela tem que ter esse refresh para renovar os dados. Tem que ter um circuito de controle especial para isso. Não dá para você ficar fazendo isso na sua CPU, que ela vai estar ocupado processando o seu sistema. Então você tem que ter um bloco dedicado só para o controle da sua memória RAM e não é simples, né? O bloco é complicado. Então a RAM dinâmica ela vai ser usada em sistema de alto desempenho. Computadores Intel, AMD, são coisas grandes que precisam de alta velocidade. Mesmo que o sistema tenha que ser mais caro e seja difícil de fazer. Agora, a RAM estática, ela é simples, é mais barata, é usada nos microcontroladores aí que a gente conhece e, na verdade, quase todo o resto. Nós temos RAM estática nos sistemas por aí afora, desde IoT, eletrodoméstico e por aí afora. Vamos dar uma olhada na temporização da nossa RAM estática. Observe que eu tenho que ter o meu endereço estável, eu dou um sinal de habilitação e aí eu tenho o meu dado válido. Depois eu coloco o endereço estável, mando gravar, eu tenho o meu dado válido. Eu não tenho complicação além dessa. Se eu não estiver fazendo nenhum acesso, tudo isso aqui vai ficar parado. Eu não preciso me preocupar com o endereço, não preciso me preocupar com o sinal de controle, eu não estou usando a minha memória, eu deixo ela parada e tudo ficará bem. Então a memória SRAM, muito simples de ser usada, né? Basta endereço dado e sinal de habilitação. A minha RAM dinâmica já é bem mais complicada. Observe que eu já não tenho um sinal de habilitação comum. Eu tenho um sinal de RAS e CAS. O RAS é de linha, o CAS é de coluna. Então eu tenho acessos na forma de matriz, aonde eu acesso linhas e colunas. E onde a minha linha e coluna se encontra, eu vou ter um endereçamento de um byte. Isso permite que eu possa fazer o refresh por linhas e por colunas, porque eu tenho que fazer o reforço desse dado. Na hora de colocar o meu endereço, também não posso colocar o endereço comum que nem na memória estática. Eu preciso traduzir todos os meus endereços para componentes de linha e de coluna. Isso complica bastante endereçar essa memória. E ainda eu preciso colocar o endereço das linhas quando o sinal RAS está descendo. E eu ainda preciso colocar o sinal de coluna quando o sinal CAS está descendo, para que eu tenha posteriormente o endereço armazenado. Aí eu dou o meu write enable ou faço a minha leitura e obtenho o meu dado válido. Mas observe que não basta fazer isso. Olha o meu Dout lá embaixo. Existe um intervalo de tempo que eu tenho que desconectar o meu Dout e deixar ele aberto. Isso eu tenho que fazer para que possa ser feito o refresh, para que eu possa fazer o reforço do meu dado. Como se não bastasse todos esses detalhes de linha, coluna, circuitos abertos, se eu não estiver acessando a minha memória, eu continuo precisando ter endereços de coluna, RAS, CAS, deixar o Dout aberto, porque eu tenho que fazer o meu refresh. A diferença é que eu não preciso trabalhar com o meu write e com o meu read para não ter dado válido, porque eu não estou lendo nada nem escrevendo nada. Mas toda a complicação de colunas, linhas, habilitações, sinais abertos, sinais de refresh,
eu tenho que manter, mesmo que a memória não esteja sendo usada. E determina que eu tenha que ter um controlador especial para minha memória DRAM, que vai cuidar de toda essa conversão, que vai cuidar de todo o meu trabalho de acesso para o endereço. Agora, se a minha RAM dinâmica é rápida, é claro que eu vou ter que fazer um circuito de controle muito otimizado e que vai ser difícil também de fazer. Então, memória RAM dinâmica só para sistemas de alto desempenho e que certamente vai custar meio caro, porque isso é difícil de fazer. Nós temos também a memória flash. Memória flash, ela é muito mais lenta que a memória RAM. Vamos lembrar quando nós olhamos lá a hierarquia de memória. Memória flash está num ponto bem mais lento que a RAM. Tanto faz a RAM estática ou a dinâmica, ele é bem mais lento que as duas. Só que ele armazena os dados quando o sistema é desligado. Isso é uma vantagem enorme, porque eu posso gravar um programa na memória flash e se eu desligar o meu sistema, o programa vai estar gravado na memória flash. E quando o sistema ligar, eu posso puxar o programa da flash e começar a rodar ele usando a minha memória RAM. Então a memória flash, por um lado, ela é bastante boa e útil. Por um outro lado, ela é uma das memórias mais complicadas que eu tenho para ser acessada e usada. Porque eu tenho sinais que ainda são mais complexos, eu ainda preciso ter correção de erro, porque pode acontecer perda de bit, eu preciso ter algoritmos que vão cuidar da gravação dela nos lugares adequados. Então a memória flash geralmente ela vai ter um controlador para efetuar as operações de escrita e leitura. Ainda bem que nós não temos que fazer esse controlador, não é verdade? Mas nós temos que gastar dinheiro para comprar esse controlador. O controlador de memória flash é vendido pela mesma empresa que fabrica a memória flash. Ela entende daquela memória e ela faz o controlador que funciona com aquela memória. Se eu for comprar um SSD, como eu tenho aqui na figura, eu vejo que é exatamente isso, né? O que é um disco flash? Um conjunto de chips de memória e um controlador que vai fazer a comunicação e a interface com o meu sistema e a minha memória. Se eu for colocar isso dentro de um microcontrolador, dentro de um chip, é a mesma coisa. Eu vou ter quadradinhos de memória que eu coloco no meu silício e provavelmente um controlador mais simples que eu vou colocar dentro do meu chip para fazer o acesso à minha memória. Então eu não vou ter uma dificuldade de projeto, mas eu vou ter que gastar dinheiro e vou ter que cobrar mais caro pelo meu chip. Se eu pensar na arquitetura desse controlador, eu vejo que ele é bem complicado, né? Eu tenho aqui a arquitetura de um controlador de memória flash, mas se eu observar esse controlador, eu vejo que eu tenho uma CPU RISC. O que é isso? Uma CPU para controlar o acesso à memória. Então eu já vejo que isso não é trivial. Então é claro que esse bloco aqui é de um disco de computador que tem que ter alto desempenho, né? Mas cada disco de memória flash que você compra tem um processador dedicado e otimizado só para o acesso do disco. Então eu tenho algoritmos para fazer leitura, encriptação, escrita, correção de erro, abortar leituras que falharam. Eu tenho a interface da memória propriamente dita com todas as temporizações e, é claro, a minha interface de comunicação, né, que pode ser a SATA, pode ser a PATA, PATA é do paralelo, SATA é do serial, memória, né, com interface tipo SD, quando eu tenho aqueles controladores de memória igual de celular. Ou seja, eu posso ter um controlador mais simples ou mais avançado, mas eu sempre vou ter que ter um controlador que não é simples e isso encarece o custo do meu hardware. E aí eu posso integrar isso com o meu processador, seja por um USB ou seja pela interface paralela aí que seria mais comum dentro de um sistema microprocessado. Existe a memória EPROM. A memória EPROM é uma memória mais antiga, ela era usada antes da memória flash. Então não existia memória flash anos atrás, e agora a memória flash é muito boa, só que ela tem controlador, é complicada, e a EPROM faz a mesma coisa que a flash. E ela é muito mais simples.
Né? Então, poxa, que legal, né? Faz a mesma coisa e é mais simples. Então, um sistema bem baratinho tem EPROM ainda. Mas por que a EPROM está deixando de ser usada? Porque a EPROM ela é grande fisicamente dentro do chip. Olhem para essa foto que está na tela. Como é que eu vou colocar uma CPU aqui dentro se a EPROM já ocupou todo o espaço? Então eu não consigo colocar muita memória. Então, se você tiver um sistema com memória EPROM, o seu programa tem que ser minúsculo. Nem sonhar em fazer IoT, não cabe. Né? Como é que eu vou fazer USB com EPROM? Não dá, o programa é pequeno. Né? Então, ela é para coisas muito simples e coerente com o que a gente tinha anos atrás. Né? O desenvolvimento dessa internet das coisas, de circuitos mais modernos, aconteceu quando chegou a memória flash, porque aí você conseguia fazer um programa bom e vender um negócio chamado Arduino, porque senão nem caberia, nem tinha como fazer. Então a EPROM tem a vantagem de ser mais simples, mas tem a desvantagem de ser muito mais cara. Então, como ela é cara, você coloca pouco. E ainda ela é mais lenta. Ixi, complicou, né? Então é melhor usar memória flash. E efetivamente, o pessoal paga o preço da memória, paga o preço do controlador, coloca a memória flash porque vale a pena. Mas a EPROM ainda existe. Então a memória EPROM ela é lenta e ela não tem essa coisa de controlador. Como é que eu acesso então a minha EPROM? Ela não tem controlador e ela não é tão complicada desse jeito. Como é que eu faço? Bom, você vai fazer um programa para acessar a sua EPROM. Ela é tão lenta, ela é tão devagar, que você consegue fazer um programa em assembly para gerar forma de onda e acessar a sua EPROM. Você não queria uma memória barata? Memória barata não tem controlador. Então você vai ter que fazer o acesso dela. Você vai escrever o programa para acessar a sua EPROM. Não é a coisa mais fácil que tem, mas é bem baratinho e antigamente era o que tinha. Se eu pensar agora, como é que o meu software acessa todos esses tipos de memória diferente, nós vamos fazer mais uma vez a ligação do hardware com o software aqui e entender como é que essas coisas funcionam. A memória RAM é aquela maravilha, né? Memória RAM dinâmica, né? Não se usa muito a memória estática nesses sistemas microprocessados pequenos. Ela é só dado endereço, acesso e pronto, não tem complicação nenhuma. Ela não tem temporização muito longa, que eu tenho problemas de clock, ela é rápida, então eu posso rodar ela na velocidade máxima do meu sistema e ela funciona. Então, basicamente, eu só acesso a minha memória RAM. Olha lá, na linguagem C, x igual 0123. Acabou. Você acabou de fazer um acesso na sua memória. Você definiu uma posição de memória que chama X e gravou ela com 0123. Gerou move, colocou o endereço lá no registrador, gerou linha de habilitação, fez tudo isso aí para você lá no assembly. Só que na linguagem C, X igual 123. Pronto, você já gravou, dado na sua memória. E você pode usar ponteiros para referenciar endereço específico. Se você quiser gravar um dado na posição 802 da memória, como é que você faz? Define um ponteiro P, aponta esse ponteiro para o dado 802. Esse dado 802 vai ser carregado em um registrador de endereço pelo seu assembly e o seu registrador de endereço vai ser controlado por você atrás da variável P, que vai acessar exatamente o dado 802. Então, usando ponteiros e usando variáveis, você manipula toda a sua memória RAM. Inclusive, você pode usar ponteiros com endereços estáticos para gravar registradores na linguagem C. É assim que o pessoal faz as suas bibliotecas. Então, observe que a memória RAM é simples do ponto de vista eletrônico, ela é simples do ponto de vista de software. Para gravar na memória flash, você já tem uma eletrônica bem complicada, tanto é que você compra essa eletrônica geralmente, e essa eletrônica tem os registradores lá do seu controlador. Para você utilizar a memória flash,
você vai precisar gravar dados no seu controlador da memória flash e mandar ele fazer a sequência de programação lá necessária. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho o tblpag register, que eu vou carregar com a página de memória que eu quero gravar, lá tem o conceito de páginas. Depois eu vou carregar os dados no tal do meu write-let, né, que são flip-flops aí, registradores, aonde eu vou colocar os dados que eu quero gravar. Eu posso colocar vários dados para gravar um bloco de uma vez. Depois eu carrego os meus endereços de destinação no NVM Address Register, programei o meu controlador e eu vou para o passo 4. Dou o comando para executar a sequência de programação e o dado vai ser movimentado desse registrador lá para a minha memória. Eu posso gravar o registrador com outra coisa e continuar escrevendo. Do ponto de vista eletrônico, ele é caro, mas a complexidade vai ficar para quem faz a memória e te vende isso aí. Do ponto de vista de software, já é uma complexidade média aí, porque o compilador vai ter que saber escrever nesses registradores. Então você precisa ter um compilador adequado que vai entender como é que a sua linguagem C vai virar acesso para isso, que você tem que virar assembly. Então o compilador tem que ser ajustado, não é qualquer compilador. Quando a gente chegar na memória EPROM, nós vamos ter uma situação bem diferente daquelas que eu comentei dos sistemas modernos. A EPROM, ela é relativamente simples, ela não tem controlador, ela é muito lenta e basicamente você se vira e escreva a sua rotina de acesso. A memória EPROM, ela tem um controlador que é feito por software. Se você não tiver a biblioteca que grava na sua EPROM, você escreve o seu controlador de acesso na EPROM, chama essa rotina e essa rotina grava na sua EPROM. Então a gravação na EPROM é feita por software. E para a gente respeitar o tempo, para dar tudo certinho, eu escrevo em assembly. Obviamente, quem vai trabalhar com isso aí é um cara aí da nossa área, um cara da eletrônica, porque o pessoal da programação não quer ver assembly na frente nem pintado de ouro, né? O máximo que eles vão trabalhar é a linguagem C. Para nós não, né? A gente começa da linguagem C e vai trabalhando até o assembly, entende o hardware por dentro. É aí onde a gente tem a diferença, né, do pessoal que programa sistemas embarcados e o pessoal que é de software, ele vai programar IoT. O pessoal de IoT, ele está preocupado em fazer o website para falar com o Arduino, como é que o Arduino manda dado para o servidor, como é que você coloca o IP para funcionar. Isso aí é coisa do pessoal de programação. Na parte do pessoal da eletrônica, do assembly, do acesso à memória, dos enables do meu hardware, fazer a minha placa. Então aí é onde a gente tem mais ou menos a fronteira de quem trabalha com sistemas embarcados em hardware e quem trabalha com sistemas embarcados em software, né? A pessoa fala, com software é mais fácil. Mais ou menos, né? Se você vai trabalhar com software, você vai ter que saber fazer o servidor lá para falar com o seu IoT, porque se o seu sistema não falar com o servidor e não tiver tudo bonitinho na sua página web, aí não serve para nada, né? Aí você é um cara que não é nem do hardware nem do software, tá no meio. Então o pessoal do software trabalha no software até a parte do servidor, web page, banco de dados, para fazer o sistema embarcado funcionar do lado do software. O pessoal do hardware trabalha, né, das bibliotecas, da linguagem C, do assembly para trás. Até o hardware fazer placa, não sei o quê. Ah, mas eu sei programar, mas eu não sei fazer a placa. Também não é um cara de hardware, ficou aí no meio. Só faz um programinha no Arduino, copiando biblioteca. Também não faz a placa, e também não faz o website, e também não entende IoT. Não é assim considerado um profissional que vai ter destaque no mercado. É por isso que a gente tem um curso como esse, né? Para você sair daquela mesmice de copia a biblioteca do Arduino e roda. Não, agora é você fazer sua biblioteca, é você entender o seu hardware, é você saber como a CPU funciona. Né? Se alguém falar para fazer um sistema, você vai saber fazer o sistema, vai saber como é que ele inicia, vai saber a diferença de memória
E aí você é um cara do hardware, que é o objetivo do nosso curso, né? Tá? Por isso que a gente tem esse tipo de informação. Se fosse um curso de software, você ia estar vendo database e website, né? E aprendendo o básico da linguagem C para fazer só o programinha, copiando a biblioteca da internet que alguém já fez, e geralmente esse alguém que fez é alguém da nossa área. No nosso Nand Game, nada de memória flash complicada, nada de colocar EPROM para fazer rotina em assembly. Vamos lembrar, nosso Nand Game, ele é para fazer um projeto de uma CPU simples. Então a gente vai usar uma RAM dinâmica, a gente vai usar registradores, né? Então a CPU pode ser simples se o desempenho for pequeno, né? Não tem nada errado com isso, né? Agora, um processador de alto desempenho, aí já seria diferente, seria mais caro, teria mais complexidade, e a gente vai desenvolvendo isso passo a passo aí na carreira de quem quiser trabalhar nessa área de hardware, né? É toda uma carreira e você vai desenvolvendo isso ao longo dos anos. Tá? Agora, no NAND Game, nós liberamos toda a parte de memória, tá? E se você não está adiantado no NAND Game, por favor, preste atenção, o tempo está passando. Nós temos a parte final do curso com algumas coisas que são mais difíceis. Então, se você acredita que vai fazer na última hora, você pode ter um problema. Então, não deixe a coisa atrasar, né? Se for possível, né, adiante, vai olhando para frente o que você já conhece aí. Nós já falamos de unidade aritmética pra caramba, já dava até para fazer a nossa unidade aritmética. E aí a gente vai continuar o nosso curso já de opcodes e condições e tal, para a gente ir para a nossa fase final. Pessoal, encerramos o conteúdo por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Bom estudo aí para vocês.